O diesel fica 11 centavos mais caro a partir de hoje em todo o país. A alta se deve pela volta da cobrança de PIS/COFINS sobre o biocombustível, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Exatamente. Tanto o produtor rural quanto o consumidor precisam ficar atentos com esse aumento. A diminuição no lucro e os altos preços nos supermercados são as principais preocupações. Para a gente entender melhor esse cenário, os impactos deste aumento, a gente conversa agora com o economista Roberto Luiz Troster, que já está ao vivo com a gente. Troster, bom dia, sempre um prazer falar com você. Seja bem-vindo ao Agroamanhã. Muito bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. E seria melhor o dia se não tivesse esse aumento do diesel, mas faz parte, né? Pagar imposto faz parte. Pois é. Quer dizer, é um aumento de custos, né? E isso você não consegue repassar ele totalmente a preços. Produtos agrícolas recebem o preço, quer dizer, não conseguem fixar o preço diferente de outros setores. Um dono de um restaurante, por exemplo, que aumenta o custo dos insumos, ele pode repassar uma parte dos preços. Um agricultor, não. Quer dizer, então, é prejuízo na veia. É uma situação bem complicada esse cenário, Troster, inclusive, né? É uma situação que a gente está vendo sobre esse aumento de impostos, a carga tributária, o custo Brasil. De que forma isso vai impactar agora nos supermercados, na inflação, né? A gente teve aí já uma revisão em relação à inflação e também de que forma o produtor vai também arcar com isso. Bom, é um imposto, né? Um imposto a mais. Você precisa do imposto, ou você precisa de mais impostos por conta que você tem despesas, né? Para você ter estrada, você precisa de impostos. Para você ter segurança, você precisa de impostos. A gente pode discutir duas coisas. Se os impostos são bem arrecadados, são justos. O Brasil é conhecido porque tem uma tributação regressiva, em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos. Isso pode ser corrigido. Muito do aumento desse preço agora é por conta da cotação do dólar. Você também poderia mudar a política cambial. Essa política cambial deixa o produtor rural refém do que acontece no mercado financeiro. Se o dólar sobe quando ele vende a safra, está baixo quando ele comprou os insumos, ele lucra mais. Se, ao contrário, ele compra com os insumos quando o dólar está lá em cima e vende quando o dólar está lá embaixo, ele perde. Então, tem um grau de incerteza associado a isso. Com aumento de custos, é aumento de preços, é mais inflação, algo que ninguém quer, mas faz parte do jogo. Agora, mudar a tributação, mudar o regime cambial ajudaria muito o produtor e a sociedade como um todo. Muito bom, bem pontuado, Troster. Bom, a gente está vivenciando aí agora setembro, começa a nova safra brasileira de grãos. Os produtores nos últimos meses estavam muito cautelosos com a compra dos insumos, né? Com preocupação a respeito do custo de produção e a gente teve também aquela queda no preço das commodities. Então, aquele receio de investir agora, comprar muitos insumos, aumentar a produção e lá na frente depois vender com preços mais baixos, né? Como que você está vendo aí, né, a política brasileira, né? Isso traz muita incerteza ainda para o produtor rural. Como que você está vendo daqui até o fim do ano em relação a dólar, né? A gente tem aí toda semana o Boletim Focus indicando também que cenário, né, que você desenha aí para o produtor nesse momento tão importante também de início de safra. Bom, vamos olhar preço de commodities no exterior, está alto, está mais baixo que no ano passado, mas o ano passado foi um ano histórico. Se você olha historicamente, esse é o segundo ano com os preços, na média, com os preços mais altos, quer dizer, é um cenário de preços externos pior do que o ano passado, mas muito melhor do que todos os anos anteriores, possivelmente melhor do que os anos futuros. Então, nesse sentido, preços externos são bons. Mercado do dólar, a tendência não é um dólar subir, é um dólar ficar estável e ter uma pequena queda. Então, possivelmente, mas não muita, né? Você tem espaço para o dólar encolher um pouco, mas não deve ficar abaixo de 4,60, 4,50. E é mais provável que fique nesse patamar, entre 4,60 e 4,80. Não é o cenário ideal, mas é um cenário bom, você tem mais estabilidade e você tem um outro efeito, que a inflação está caindo. Quando a inflação cai, a renda real da sociedade como um todo aumenta. Então, isso é positivo, você tem mais poder de consumo e geralmente a demanda de alimentos aumenta
mais do que proporcionalmente que o aumento da renda. Então, mais com essa distribuição agora, com Bolsa Família, esse tipo de coisa, a renda dos mais pobres deve aumentar um pouco, está aumentando um pouco, isso também aumenta a demanda de alimentos. Então, dependendo onde que tiver o produtor rural, é um ano bom. Para alguns vai ser um ano muito bom, mas na média eu diria que vai ser um ano bom, um fim de ano bom para todos. Exatamente, mas em relação também aos pecuaristas, né? A gente está passando um ciclo pecuário muito apertado, algo que já estava sendo previsto, mas o pecuarista está amargando aí preços de arroba, né, que antes, em tempos aí não muito passados, 300, não, o valor da arroba, agora caiu para 150, né, praças aí em que o produtor está chorando para entregar o boi gordo. Como é que fica essa situação também na caso do ciclo pecuário? Como é que o senhor está acompanhando esse sentido, Troster? Bom, primeiro, mais uma vez, já teve bem mais baixo no passado. O preço da carne disparou. Uma coisa que eu nunca tinha visto em supermercado, eu que faço as compras aqui em casa, eu gosto de ir no supermercado, ver o que está acontecendo. Você tem pedaços de carne com aquele detector de alarme, tão caro que subiu a carne. Quer dizer, então, o que está acontecendo agora é uma reversão à média histórica. Então, possivelmente, o preço da carne não vai subir tanto assim, não. Eu diria que a tendência é de queda. E, normalmente, em agosto, né, o mês da entre safras, normalmente nesse mês sobe, está caindo. Isso indica que o preço pode não subir mais este ano. Tá certo, Troster, obrigado pelas informações, né? A gente sabe que o momento, a gente começou falando de uma notícia um pouco complicada para todo o setor, que é a questão tributária, e a gente termina falando então sobre outro momento desafiador, que é o preço do ciclo pecuário. Muito obrigado pela sua análise, você sempre seja muito bem-vindo aqui, trazendo para a gente um panorama em relação à economia nacional e também internacional, né? Que tudo está muito ligado. Obrigado, Troster, pelas informações. Obrigado eu pelo convite, mas só um detalhe, o setor agropecuário é o que mais vai crescer na economia brasileira esse ano, então a gente não está tão bem quanto poderia, mas também não é para chorar muito também, né? O copo meio cheio e meio vazio. E o que mostra, né, a importância do nosso setor para a gente continuar aí, de fato, fazendo a economia do Brasil crescer. Obrigada mais uma vez, Troster. Um ótimo dia. Obrigado, até a próxima. bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigada, ótimo dia.